Sabe, existe um segredo, uma coisa que separa quem avança na vida de quem, bom, fica para trás, meio que girando em círculos. E olha, não é sorte, nem é talento. É uma escolha. Uma escolha silenciosa que a gente faz todo santo dia. Para a gente mergulhar fundo nessa ideia e descobrir como é que uma pequena mudança de mentalidade pode transformar completamente uma história. Sejam muito bem-vindos a esta análise aqui do canal Portal LivroCast. A visão do autor começa com essa metáfora que é fantástica. Imagina só, dois viajantes. Eles partem do mesmíssimo ponto, com o mesmo mapa na mão. No começo, a jornada parece idêntica, sabe? Mas aí, algo acontece no meio do caminho. Uma força quase invisível começa a separar os dois de um jeito drástico. E aí é que a jornada se divide. De um lado, a gente tem o viajante que fica preso, repetindo os mesmos erros, achando que, o destino dele já está traçado. Do outro, está aquele que evolui, que aprende e, no fim das contas, assume as rédeas da própria jornada. E o que foi que separou eles? Não foi sorte, não foi um dom divino, foi uma escolha. Uma decisão diária e constante, a de nunca, jamais parar de aprender. Ok, mas vamos entender isso melhor. A raiz dessa diferença toda está em algo bem fundamental. Uma coisa que acontece aqui dentro, na nossa mente. É tipo o sistema operacional que guia todas as nossas ações. E essa ideia central é o que a gente chama de mentalidade de crescimento. É a crença, a convicção de que nosso potencial não é uma estátua de mármore, sabe? Imutável. Pelo contrário, é como um fogo que a gente pode alimentar e expandir. É acreditar que a transformação ela é sempre possível. E o contraste entre as duas mentalidades é gritante, né? A mentalidade fixa, ela olha para o fracasso e pensa: pronto, é o meu fim, sou um fracasso. Por isso, ela foge de desafio. Agora, a de crescimento, essa aí vê o erro como um professor. Uma aula que não está em livro nenhum. Cada obstáculo vira um degrau. E o esforço? O esforço é a ferramenta para se reinventar. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente cultiva essa mentalidade na prática? A resposta, segundo essa visão, não está em saltos gigantescos, heróicos, não. Está em algo muito mais simples e, por isso mesmo, muito mais poderoso. A resposta está em 10 minutos por dia. Só isso. Pode até parecer pouco, né? Mas esse pedacinho de tempo que a maioria das pessoas joga fora pode ser a semente de uma transformação absurda. A ideia aqui não é se trancar numa faculdade para a vida toda, mas sim entender que a revolução começa com rituais diários, consistentes e que cabem na nossa vida. E é aqui que a mágica acontece. É o poder do efeito composto, a famosa regra do 1%. Melhorar só 1% por dia parece nada, né? No começo é quase invisível, mas isso leva a um crescimento exponencial. No final de um ano, o resultado é 37 vezes maior. É a mágica silenciosa da constância. Do pouquinho todo dia. Certo? Agora, para sustentar essa jornada de pequenos hábitos, o autor aponta 3 ferramentas essenciais. São 3 pilares que formam a base de uma mente resiliente e que está sempre expandindo. O primeiro pilar, curiosidade. É aquela faísca, sabe? Aquela vontade de perguntar por quê quando todo mundo aceita as coisas como são. Enquanto a maioria busca distração, quem cresce está buscando significado. É quase uma rebelião contra a ideia de que a gente já sabe o suficiente. Depois vem a disciplina. E aqui, olha, não é sobre rigidez, sobre se forçar a fazer algo. É um compromisso interno. A motivação, ela é que nem ao tempo. Uma hora tá sol, outra hora chove. Vai e vem. Mas a disciplina é o que mantém a pessoa no caminho. É o ato de regar a planta todo dia, sabendo que o futuro depende daquele gesto. E por fim, o foco. Num mundo que foi desenhado para fragmentar a nossa atenção, o foco é a arte de criar um espaço sagrado para a gente poder trabalhar de verdade. É a habilidade de desligar o ruído lá de fora para conseguir ouvir a própria voz e construir algo que tenha valor. Em resumo, dominar o seu ambiente para dominar a sua vida. Então, o sistema fica bem claro, né? A curiosidade acende o fogo, a disciplina mantém esse fogo aceso e o foco direciona a energia dele. Juntos, esses pilares, claro, combinados com a coragem de agir e aprender com os erros, criam um ciclo virtuoso de crescimento que não para. E isso tudo nos leva a uma das conclusões mais bonitas dessa visão. A meta final não é chegar num ponto X, num destino final. É abraçar o processo, é se apaixonar pelo processo de se tornar a cada dia uma versão um pouquinho melhor. Essa citação aqui é poderosa.
O segredo não é a velocidade do passo, mas a constância da caminhada. O que é interessante aqui é essa ênfase na perseverança. O verdadeiro sucesso, o crescimento de verdade, não é um evento espetacular, um show de fogos. É a soma de milhares de passinhos invisíveis, dados com consistência e fé no processo. A verdadeira riqueza está no caminhar e não só na chegada. E no final das contas, tudo se resume a uma escolha. O caminho se abre em dois. De um lado, o caminho de seguir a manada, de se apegar ao que já se sabe, o piloto automático. Do outro, o caminho de se juntar a uma minoria, aquela que entendeu que o crescimento é uma promessa diária. A pergunta que fica é: qual desses caminhos será o escolhido? Essa foi a nossa análise sobre o caminho do crescimento contínuo. Muito obrigado por acompanhar o canal Portal LivroCast.